Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurandir. Estamos aí para dar continuidade ao nosso curso de tributos e documentos fiscais, onde a gente já iniciou e tem tratado sobre o regime do Simples Nacional. Hoje, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre o anexo 2 do Simples Nacional, que é um anexo que é destinado a tratar das questões tributárias das empresas que se enquadram como indústria, tá? Então, a gente já abordou na aula anterior o anexo 1, que é o que trata das empresas comerciais. Hoje vamos dar sequência falando das empresas cujo KNAI, né, cuja atividade econômica, podem ser enquadradas, entendidas aí como indústria ou fábricas, ou enfim, né? É importante salientar que para a legislação, para ser classificado e considerado uma fábrica ou indústria, basta simplesmente agregar valor ao produto de alguma maneira, né? Não precisando, né, produzir, ter o processo industrial pesado. A simples montagem, por exemplo, já se configura como um processo fabril. Por essa razão, essas empresas ficam incluídas aí dentro desse anexo. Uma questão importante para a gente salientar é a seguinte: a forma de cálculo no Simples ela é igual em todos os anexos, né? Ela é igual, ela segue a mesma lógica, o mesmo roteiro, o mesmo padrão em todos os anexos. No entanto, em alguns casos, tá? Em alguns anexos existem algumas particularidades, né, que são específicas daquele tipo ali de empresa e assim por diante. Então daqui para frente, como a gente já trabalhou e eu já mostrei as questões gerais, como se calcula o DAS, como é a lógica por trás da repartição, essa lógica ela vai se aplicar a todos os anexos. Então eu vou me ater daqui para frente principalmente aos pormenores, né? As questões que são pontuais de cada um dos anexos. Então vejam só, dando continuidade aqui, essa é a tabela, tá? Essa é a tabela responsável, né, por nos orientar, por nos dar o norte, né, sobre como é feita a tributação das indústrias no Simples Nacional. Então você tem que para indústrias a tributação ela varia de 4,5% até 30%, tá? Então você tem uma amplitude aí considerável, né? Praticamente 25,5% de diferença entre a maior e menor tributação. Se você verificar, fazer um comparativo entre esta tabela e a tabela do anexo 1, basicamente o que muda, né, nas alíquotas é que as alíquotas da indústria elas são maiores, tá? Enquanto para o comércio a tributação ela começa em 4%, para a indústria ela começa em 4,5% e vai progredindo sempre 0,5% a mais do que a alíquota constante lá para as empresas comerciais. Mas isso aqui a gente já aprendeu a ler, já consegue compreender como funciona, tá? Isso aqui é importante apenas para consulta na hora de efetuar os cálculos. E aqui a gente tem a segunda tabela do anexo 2, que é a tabela de repartição de tributos, onde ela tem uma particularidade, que é a presença do IPI, tá? Ela tem todos os impostos que constam na tabela 2 do anexo 1 para a repartição do comércio, porém ela tem um imposto a mais, que é o imposto sobre produtos industrializados, que ele aparece aí para as indústrias. Uma outra situação que é importante da gente destacar aqui é que se você deve ter, não sei se você reparou, mas assim como na primeira, assim como na primeira tabela lá do anexo 1, a tabela do anexo 2, ela mostra que pro ICMS, na sexta faixa, você não tem ah, nenhuma alíquota descrita, tá? Então, isso significa que na sexta faixa não se paga ICMS? Será que é isso que isso significa? Então, assim, pessoal,
deixa eu explicar para vocês o que é que ocorre. O Simples Nacional, né, a princípio, ele ia, né, dos faturamentos ali de 0 até 3.600.000 por ano. Então, com a Lei 155 de 2016, esse limite de faturamento ele foi estendido até 4.800.000, sendo que as empresas que estão no Simples, que enquadram-se ali na sexta faixa, em função do seu faturamento, em função da sua receita bruta acumulada, elas vão permanecer no Simples, tá? Arrecadando todos os tributos federais pelo Simples. Então, os tributos federais são a contribuição patronal, a, a CSLL, né, que é a contribuição sobre o lucro líquido, o imposto de renda, tá? A COFINS, o IPI, enfim, todos esses impostos eles são federais. Então, quando uma empresa ela tem faturamento acima de 3.600.000 até 4.800.000, ela permanece, anteriormente, ela deixaria de fazer parte do Simples, hoje ela vai permanecer, porém, no entanto, ela vai arrecadar por meio do DAS somente os impostos federais. E o ICMS? O ICMS ela tem que calcular por fora, ela vai ter que aplicar por fora, né, as alíquotas do ICMS, considerando aquelas variações, por exemplo, como a gente falou, de alíquota interna, alíquota externa, pegar as notas fiscais das compras para poder calcular os créditos de ICMS e na hora de efetuar as vendas, né, fazer a tratativa contábil para saber quanto de ICMS de fato ela tem a obrigação de recolher, considerando os créditos que ela fez anteriormente. Então, para micro e pequenas empresas que estão enquadradas no anexo 1 e 2 e que têm receita bruta acumulada dentro da sexta faixa, elas permanecem no Simples, porém elas têm que recolher o ICMS por fora do Simples. O Simples passa a ser para elas apenas para os tributos federais, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no segundo exemplo, né? A gente fez um exemplo na aula anterior, vou fazer um outro exemplo aqui agora para a gente ver como é que funciona e a gente vai ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, considere aí uma indústria, né, situada aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, que no último mês teve um faturamento igual a R$ 64.925 e nos últimos 12 meses acumulou um faturamento de R$ 615.356, de modo deste modo, qual o valor a ser pago de imposto no mês de apuração? Então, ó, ao analisarmos o RBT12 que essa empresa apresentou, a gente vai verificar que para esse mês essa empresa se enquadra dentro ali da terceira faixa do anexo 2, tá? Então, ó, dando uma olhada nas nossas tabelas, indo lá verificar na tabela, eu verifico que ela está aqui na terceira faixa, então vai incidir uma alíquota nominal de 10% e ele tem direito a deduzir R$ 13.860. Efetuando os cálculos, como a gente já está ciente, né? A gente vai fazer o cálculo da alíquota efetiva, então a gente substituindo na nossa fórmula, né? O RBT12 vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir dividido pelo RBT12. Então, desenvolvendo esse cálculo, a gente vai chegar ao valor, né, de alíquota efetiva, o valor arredondado, é claro, de 7,75%. Né? O valor correto aí seria 7,747645% e assim por diante. Mas vamos arredondar aqui para duas casas decimais apenas. Ou seja, sobre o faturamento do mês, eu vou pagar 7,75% desse faturamento, eu vou pagar na forma de tributos por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. Então vamos calcular agora o DAS, tá? O DAS dessa empresa vai se calcular da seguinte forma, tá? Então eu tenho aqui fazer o cálculo do DAS, a gente vai pegar o faturamento e vai multiplicar por essa alíquota efetiva que a gente achou de 7,75%. Então, ao efetuar isso, a gente acha aqui rapidamente que no mês em questão, no mês de apuração, a empresa vai ter que pagar R$ 5.031,69 de tributos,
como ela estava na terceira faixa, todo esse valor aí engloba todos os impostos, né, federais, incluindo o ICMS, que é de competência estadual. Então, verifique que a forma de cálculo não mudou em absolutamente nada, tá? Não mudou aqui em absolutamente nada. Então, dando continuidade, a gente vai verificar aqui o seguinte, né? Ao fazer a repartição dos impostos, do mesmo jeito que a gente faria para as empresas do anexo 1, a gente vai lá agora, vai pegar o valor do 10 e vai multiplicar pelas alíquotas constantes na tabela de repartição, né, para a terceira faixa, que foi onde a gente está incluído naquele período. Então, a gente vai encontrar aí os valores, né, individuais de cada um dos tributos. Então, a CPP é o valor do DAS vezes 37,5%, a CSLL, o DAS vezes a alíquota de 13,5% e assim por diante. De modo que ao final, né, quando a gente soma todos os tributos separados, a gente vai encontrar, obviamente, exatamente o mesmo valor ali do DAS. Se essa soma aí não bater, alguma coisa aí foi feita de forma errada, tá? Então vamos lá. Uma outra situação que a gente vai verificar aqui é uma situação onde eu eventualmente tive ali um faturamento acumulado que me colocou na sexta faixa. Então imagina assim, eu tenho uma indústria, né, uma empresa que é considerada uma indústria, que em 12 meses anteriores ela oferiu uma receita de R$ 3.950.400 e que no último mês teve faturamento de 35.900, ou melhor, de R$ 325.900. Analise, né, esses dados e especifique quanto há de ser pago em tributos. Então, se você analisar o nosso RBT12, você vai verificar que a gente está ali na sexta faixa, né? Que eu passei o sublimite de 3.600.000, mas não ultrapassei o outro sublimite de 4.800.000. Então, como é que eu faço, como é que eu faço aqui nesse caso? A mesma coisa. Você vai fazer o cálculo da alíquota efetiva, pegando o RBT12, multiplicando pela alíquota nominal da faixa que você se encontra, menos a parcela deduzida da faixa que você se encontra, dividindo assim pelo RBT12 novamente. Então, desenvolvendo esse cálculo, a gente chegou aqui a 11,77% de alíquota efetiva. Vamos calcular o DAS. O DAS vai ser o faturamento, que nesse caso foi 325.900, vezes 11,77%. Isso vai dar R$ 38.358,43, que quando eu fizer a repartição, a gente vai o mesmo procedimento. De onde esses percentuais que você verifica aí, 23,5%, isso vem? Isso vem da tabela de repartição, tá? Para a indústria. A diferença é que nesse caso, no ICMS não tem, tá? Isso não significa, como eu já disse, que eu não vou pagar ICMS. Nesse caso, eu vou calcular o ICMS por fora. Aí, como assim, professor, por fora? Lembra das aulas do lucro presumido, né? Eu vou calcular todos os créditos. O que são esses créditos de ICMS? É o valor de ICMS que você pagou na ocasião que você comprou mercadorias, né, matéria-prima de seus fornecedores. Então você fez um direito ali, você passa a ter direito a um crédito de ICMS e no ato da venda você tem direito a, a usar esse crédito, né, para diminuir a sua despesa ali com impostos na ocasião da venda. Então é olhar nota fiscal por nota fiscal, tem o agente dificultador, né, que cada estado tem suas alíquotas específicas, enfim. Então é olhar cada nota fiscal dessa para poder fazer o cálculo adequado, tá? Então, quando o ICMS ele está fora do simples, que é quando ele está na sexta faixa, tá? Eu coloquei esse slide aqui para vocês só para que vocês tenham isso documentado para futuras consultas, tá? Então, assim, na sexta faixa, a empresa permanece no simples, porém recolhendo somente impostos federais e o ICMS deverá ser recolhido nos mesmos moldes lá do lucro presumido e lucro real, né? Obedecendo às regras de crédito
e de débito, né? Que o crédito você tem direito na venda e o débito você pode fazer por... perdão, o crédito você tem direito no ato da compra e o débito você tem direito por ocasião da venda. Então aqui, gente, para a gente verificar uma situação interessante e fazer uma comparação já com o que a gente já tem, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, uma empresa do segmento industrial, né, para que a gente possa usar o anexo 2. Imagina uma empresa que faturou nos últimos 12 meses 970 mil reais e 500, 970 mil e 500 reais, que tem uma receita no mês de apuração de 82.700 reais, que no último mês a folha de pagamento foi de 25.170 reais e 20 centavos, que o produto que essa empresa comercializa sobre ele incide IPI de 2%. Considere que todos os produtos no mês foram comprados de um fornecedor pernambucano. O valor de aquisição dos produtos vendidos foi de R$ 26.290 e considere que todos os produtos vendidos no mês foram comprados por clientes também no estado de Pernambuco. Então, vamos efetuar agora uma análise comparativa entre os dois regimes tributários. Então, assim, o que é que eu quero propor para vocês nesse momento? Existem basicamente três regimes tributários no Brasil atualmente, e a grande dificuldade das empresas normalmente basicamente é determinar qual é o melhor regime tributário e como se faz para saber isso daí. Então, só para que vocês possam verificar, a gente vai comparar aqui o lucro presumido, que a gente já viu, com o Simples Nacional. Se fôssemos fazer isso pelo lucro presumido, então eu vou pegar aqui o faturamento no período. Como é uma indústria, o lucro presumido é o seu faturamento vezes 8%, que seria R$ 6.616. O imposto de renda seria 15% sobre o lucro presumido. A CSLL, tá? Por se tratar de uma empresa de industrial, a base de cálculo, né, a presunção é diferente, então é 12%, é 9% que é a alíquota da SLL sobre 12% do faturamento. Isso vai dar R$ 893,16. O PIS vai ser de R$ 537,55. Aqui a alíquota é de 0,65%, porque no lucro presumido o PIS ele é cumulativo, então tem uma alíquota menor. COFINS de 3%, IPI de 2%, a CPP. Olha, uma questão importante aqui de salientar, a CPP é uma contribuição que só existe no Simples, tá? Aqui seria, o correto seria INSS patronal para o lucro presumido. E esse tributo, ele incide sobre a folha de pagamento. E a taxa geral dele é de 20%. Então eu informei que a folha era de R$ 25.170, vezes 20%, 5.034. O ICMS, aqui eu tenho de 14.886 e menos 4.732. Daria ali 10.153. Caso você não recorde, de onde vieram esses números? Eu informei que Pernambuco, né, ele vendeu ali uma determinada quantidade de produtos por um determinado valor para clientes também de Pernambuco. Então a gente vai pegar para achar esse 14.886, eu fui lá e peguei o nosso faturamento no mês de 82.700 e multipliquei por 18%. Por que eu pude fazer tudo isso? Porque eu considerei que todo mundo que comprou ali também era de Pernambuco, tá? E sendo todo mundo de Pernambuco, a alíquota para todo mundo é de 18%. E os 4.732,20 vieram de onde? No slide anterior, eu informei que eu comprei uma determinada quantidade de produtos de fornecedores todos do estado de Pernambuco. Então, eu peguei esse valor que eu paguei por essas matérias-primas e apliquei também sobre ele a alíquota de R$ 4.732,20. Então, vejam só, esse R$ 4.732,20 é o ICMS que eu paguei quando comprei, e o 14.886 é o ICMS que eu devo na ocasião da venda. Isso significa que
eu só tenho a obrigação agora de pagar de fato R$ 10.153, porque os 4.732 é um crédito de ICMS que eu tenho, ficando ali apenas a quantidade de R$ 10.153,80 para pagar. Totalizando aí um valor de R$ 21.746,95 de impostos. E isso se eu fosse optante do lucro presumido. Se eu optar pelo Simples Nacional, com esses mesmos dados, o que é que iria acontecer? Então, o RBT12 está aí, foi informado no slide anterior. O faturamento no período está aí, então a gente vai calcular, né, aplicando com esses dados, olhando na tabela, a gente encontrar uma alíquota efetiva de 8,88%, o que daria aí R$ 7.343,76. Então vejam só, gente. Aqui eu já poderia até parar. Por quê? No Simples Nacional, todos os impostos que eu devo estão contidos dentro desse DAS. Então, se eu tivesse uma empresa e eu escolhesse o lucro presumido, eu ia pagar R$ 21.000. Se essa mesma empresa fosse do Simples Nacional, ela estaria pagando 7.300, né? Ou seja, eu estaria pagando 3 vezes menos, pelo menos. Então, quando a gente faz aqui o detalhamento, a gente vai verificar o valor de cada imposto, tá? E verifica que a economia do Simples Nacional, em alguns casos, é muito grande em detrimento ao de outros tipos de negócio, né, de outros regimes tributários. É claro que para se fazer isso com antecedência, para se fazer isso com o máximo de confiabilidade possível, é necessário conhecer o seu negócio, o seu segmento, né, conhecer vários desses fatores para poder tomar e, sobretudo, e o mais importante, consultar um profissional, no caso um contador, né, para poder te orientar sobre a melhor forma possível de lidar com essa questão tributária, tá? Então, pessoal, nesse caso, como eu disse, eu tenho uma economia aí de 66%. Eu teria uma economia se eu escolhesse o Simples Nacional e eu teria talvez um aumento, né, portanto um prejuízo, por assim dizer, de 66% aí a mais se eu tivesse uh, escolhido outro regime tributário, tá? Mas aí a economia, ela é clara, 66,23% nesse exemplo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês no dia de hoje. Espero realmente que vocês possam ter entendido, possam ter aprendido um pouco a mais sobre esse tema. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade para fazer ou nos comentários do vídeo, ou por meio lá do nosso Classroom, ou por meio das minhas redes sociais. De todo modo, desejo a todos aí bons estudos e até a próxima aula. Forte abraço!